Bang! A bala de prata percorreu alguns metros antes de atingir com precisão o pescoço do palhaço de terno. Grandes quantidades de sangue foram expelidas, tingindo a pele e gravata borboleta dele de vermelho. O palhaço de terno não conseguiu soltar um grito, pois sua garganta parecia produzir sons de gorgolejo. Ele quis levantar o braço para desviar o ferimento fatal, mas suas juntas pareciam estar cheias de cola. Seus movimentos eram lentos e espasmódicos. Bang! Tendo entrado em um estado de semicogitação, Klein não ficou atordoado com o aparecimento de sangue. Ele puxou o gatilho mais uma vez com calma, como se fosse sua prática diária habitual. O buraco horrível apareceu na testa do palhaço de terno, jorrando vermelho carmesim. O brilho em seus olhos diminuiu enquanto Klein pensava que o intrincado poder do revólver era muito maior do que imaginava. O palhaço de terno caiu gradualmente no chão quando seus joelhos dobraram e seus braços amoleceram. Seus olhos estavam congelados com um olhar atordoado. Seu corpo convulsionou algumas vezes antes de relaxar lentamente e parar de se mover. Depois de dar um tiro na cabeça, Klein se virou de maneira fria. Ele girou o revólver e permitiu que as cápsulas vazias caíssem. Então, vestido com seu terno formal preto e meia cartola, caminhou em direção a Gurarson. Ele tirou a última bala prateada antidemônio em seu bolso e a inseriu na câmara do revólver. A razão pela qual ele não voltou a olhar para o destino trágico do palhaço de terno foi apenas por causa de seu desconforto com sua primeira morte. No entanto, era necessário. Ele não sabia o que aconteceria se o palhaço de terno estivesse sob o controle total do boneco. Além disso, ele não ousou arriscar entrar no alcance efetivo do artefato selado 2-049. Afinal, ninguém sabia se algo estranho aconteceria, impedindo de realizar seu ritual de aumento de sorte. Quanto aos itens do palhaço de terno, Klein só se importava se havia a chamada fórmula da poção de palhaço ou as pistas relevantes. No entanto, isso não era algo que ele estava com pressa de realizar. Em pouco tempo, poderia fazer isso junto com Dun, Yuri e companhia. Se os falcões noturnos a tivessem, também significava praticamente que ele a tinha. Eles com certeza compartilhariam a fórmula da poção de sequência 8. No máximo, ele seria obrigado a acumular suas contribuições ao longo do tempo. Afinal, ele tinha se tornado um vidente há pouco tempo. Ainda levaria muito tempo até que digerisse a poção por completo. Enquanto seus pensamentos se agitavam, Klein caminhou com pressa para o lado de Gurarson. O cavalheiro em seu blusão cinza lutou para se sentar, mas falhou em todas as tentativas. Ele estava coberto de poeira e lama da queda. Sr. Arson, o que você precisa que eu faça? Klein perguntou, agachando-se. Ele apontou o revólver em sua mão para o chão em caso de um tiro acidental. Gur respirou fundo e suspirou. O monstro era muito forte. Se não fosse por sua fraqueza então, ele apontou para uma garrafa de metal azul celeste ao lado dele e disse com uma risada autodepreciativa. Eu estava tentando tomar um remédio, mas minha mão tremeu. A garrafa azul celeste tinha mais ou menos o tamanho do dedo de Klein. Não tinha mais de 5 centímetros de comprimento e uma tampa que escondia padrões em espiral tinha caído para o lado. Todo o líquido foi derramado. Klein estendeu a mão para pegar a garrafa. Enquanto olhava para ela com os olhos semicerrados, respondeu impotente. Sr. Arson, restam apenas algumas gotas no frasco. Vá para a Borgia e reviste o corpo dele. Os bolsos internos, Ayur disse enquanto ofegava. Tudo bem, Klein se levantou e perguntou casualmente. Isso é um remédio restaurador? Um item do misticismo? Não só tem certos efeitos restauradores. O objetivo principal dele é estimular nossas mentes e espremer o potencial de nossos corpos. Permite manter um estado decente por um curto período de tempo, até retornarmos a um local onde possamos receber tratamento. Yur tentou sentar-se apenas para falhar de novo. Seu nome é Olhar da Deusa, lembre-se de deixar Borgia beber meia garrafa. Klein não demorou mais ao se virar. Ele rapidamente chegou a Borgia, que gemia de dor, e encontrou a garrafa de metal azul celeste no bolso do falcão noturno. Após retirar a tampa, segurou com cuidado a garrafa na boca de Borgia. Tendo percebido isso, Borgia se esforçou para abrir os lábios. A garrafa foi levantada quando um líquido vermelho escuro escorreu da boca de Borgia. Klein estimou a quantidade e parou bem a tempo. Ele então enroscou a tampa de volta. O remédio foi bastante eficaz. Levou apenas alguns segundos para Borgia recuperar o espírito em seus olhos. Depois disso, ele sussurrou, obrigado. Com isso dito, ele pressionou o chão enquanto se sentava lentamente. Ele primeiro lidou com seus ferimentos antes de caminhar até os inconscientes Lorota e Dun. Então, ele recuperou o olhar da deusa do bolso interno do último. Klein voltou para o lado de Ayur e deu-lhe a meia garrafa restante. Depois que Ayur ofegou algumas vezes, suas ações de repente se tornaram mais ágeis. Ele se levantou como se nunca tivesse se machucado. Eu vou ajudar Borgia. Ajude o seu parceiro, o cavalheiro com o charme de um homem de meia-idade apontou para Leonard Mitchell. Klein não fez objeções a isso. Ele se virou e correu até o poeta Leonard. Não há necessidade. Posso beber sozinho. Leonard, com os cabelos desgrenhados, sorriu ao erguer a garrafa azul celeste. Ao ver Leonard levantar-se agilmente empurrando com uma das mãos, Klein, que queria satirizar, ficou atordoado de repente. As lesões de Leonard são mais leves do que eu esperava. Ele tinha a capacidade de consumir o remédio desde o início. Isso também significa que ele pôde me ver andando no sentido anti-horário enquanto eu fazia o ritual de aumento de sorte. Não, ainda está tudo bem. Eu cantei por dentro e o ritual de aumento de sorte não parece nem um pouco estranho, ou o palhaço de terno não teria caído, mas mesmo assim Leonard, que há muito se recuperou e optou por assistir de fora, viu bastante. Coisas como eu não ser afetado por 2-049 e meu ataque furtivo no palhaço de terno, assim que os olhos de Klein se estreitaram um pouco. Leonard, que estava caminhando em sua direção, parou ao lado dele e riu baixinho. Na verdade, eu quis salvá-lo, mas descobri que você não precisava. Não se importe.
Muitas pessoas especiais neste mundo que sempre podem fazer coisas que os outros não podem, como você, e eu. Leonard sorriu ao passar por Klein e caminhar até o despertar de Dune e Lorota. Narcisista, Klein pensou em silêncio enquanto se sentia muito mais relaxado. Pelo que parece, Leonard Mitchell esconde muitos segredos. Enquanto se reagrupava com o resto e pensava, Klein viu o capitão Dune colocar um pano e pegar o caderno da família Antigonus, que estava coberto de manchas de sangue marrom amareladas. A capa do caderno era toda feita de papel grosso preto. Ele passava uma aura de um tempo antigo e distante, sem quaisquer sinais de amolecimento ou apodrecimento. Era quase idêntico ao que Klein viu em seu sonho. Ele até suspeitava que abri-lo só o faria ver o tolo usando um esplêndido adorno de cabeça. No entanto, ele logo percebeu que estava pensando demais nas coisas desde que Dune abriu o caderno para fazer uma confirmação final. Klein não conseguiu discernir as palavras devido ao seu ângulo ruim, mas tinha certeza de que não havia nenhum desenho do tolo com suas roupas lindas e seu adorno de cabeça. Não há nada de errado com isso. Dune fechou o caderno e segurou com firmeza. Então, ele olhou para Yuri e companhia. Vamos guardar este caderno e o artefato selado 2-049 atrás do portão Chanis de Tingen. Podemos esperar até que todos vocês estejam recuperados ou que Baclund envie alguém. Ao ouvir isso, Klein se sentiu um pouco desapontado mais uma vez, mas também feliz. Ele desejava ver o caderno da família Antigonus mais uma vez e descobrir o motivo da morte dos Klein, Welsh e Nye originais. No entanto, ele também sentiu que o item antigo era cercado por infortúnio. Trazia catástrofes com frequência, então ele não ousava tocá-lo. Entregá-lo à sede da igreja e lacrá-lo é considerado a melhor escolha. Klein soltou um suspiro de alívio em segredo. Tudo bem, Urarsson, Borgia e Lorota assentiram em uníssono. Eles então se viraram e chegaram ao lado do artefato selado 2-049. Eles acordaram um ao outro e prenderam a marionete, que tinha voltado a se mover no baú preto, com uma abertura enquanto a monitoravam rigorosamente. Tudo está de volta ao normal? Yur parecia um pouco mais relaxado. Dentro do baú preto mal iluminado, a marionete envolta em pano manchado de óleo virou com o corpo rangendo enquanto alinhava o rosto pintado de palhaço com a fonte de luz. O rosto assustador, sob os olhos negros sem pupila, duas rachaduras carmesim quase imperceptíveis apareceram. Enquanto isso, Dune, Leonard e Klein, que reuniram coragem, começaram a revistar o cadáver do palhaço de terno. Eles encontraram flores de papel, lenços, cartas de póquer, pedaços de vidro e todo tipo de itens estranhos. No entanto, além disso, ele não parecia carregar nada de valor ou pistas em potencial. HMM, além da carteira com 70 a 80 libras e mais de solis, Klein suspirou secretamente. Com dinheiro em mente, ele olhou para baixo de imediato e se inspecionou. Seu rosto quase caiu. Seu terno formal, que valia várias libras, rasgou-se em 5 a 6 pontos que precisavam ser consertados devido ao fato de ele ter rolado no chão. Além disso, estava coberto de poeira e manchas de sujeira. Dune lançou-lhe um olhar enquanto o canto de seus lábios se curvava. As perdas durante uma missão podem ser reembolsadas. Reembolsadas, ao ouvir o termo inventado pelo imperador Roselli, Klein se sentiu melhor de imediato. Sim, este traje só precisa de uma limpeza e conserto adequados antes de poder ser usado de novo. Ainda estará apresentável. Quando chegar o reembolso, posso comprar outro conjunto e me revezar em usá-los. Eu não sou o tipo de pessoa que usa um reembolso para algo diferente do que foi planejado. No entanto, eu deveria considerar comprar um conjunto de roupas para combate no futuro. Como um blusão preto como o capitão, roupas com um material um pouco inferior serão muito mais baratas do que um smoking e TSK. Essa deve ser a razão pela qual o bastardo Leonard não gosta de usar ternos formais. Se deixe. Vamos ver se ele pode encontrar a aparência original do homem ou encontrar alguma pista relevante. Dune tocou a pintura facial do palhaço de terno com as luvas. Então, eles vasculharam o armazém mais interno e viram que havia manchas de carne ensanguentada, que pareciam ter sido esmagadas por pedras. Eles também viram um osso branco após o outro espalhados por toda parte. Raibieber estava absorvendo o poder do caderno por meio de um ritual antigo, assim como o consumo de uma poção de sequência de nível superior. Um ritual como esse é cheio de perigo. Deveria ser realizado em um ambiente isolado de todas as perturbações, e o ritual exigiria que ele entrasse em sono profundo por um determinado período de tempo. Provavelmente foi por isso que ele ainda não tinha saído de Tingen. Dune adivinhou as possibilidades depois de inspecionar o armazém. Ao ouvir tal descrição, Lorota riu. Seu cabelo preto contrastava nitidamente com seu rosto pálido. Que pena, nós o acordamos antes do tempo. Sua raiva por ter sido acordado deixou mesmo uma profunda impressão em nós. Isso é uma espécie de perda de controle. Dune olhou para Klein e disse a ele, como uma explicação e um ensinamento. Por que ele só não deixou Tingen e tentou absorvê-lo em outro lugar? Perguntou Klein perplexo. Gur riu e apontou para sua cabeça. Pessoas influenciadas por poderes malignos antigos geralmente falham nesse departamento. Nesse momento, Dune inalou e disse enquanto escondia sua dor, Leonard, você ainda está em boas condições. Fique aqui e não permita que pessoas comuns se aproximem. O resto de nós irá imediatamente procurar itens entre os restos mortais de Raibieber. Voltaremos com eles e o artefato selado, assim como o caderno da família Antigonus. Em seguida, faremos com que Free Royale e a polícia venham aqui.